E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar aqui a respeito dos ensinos que você tem recebido, que eu tenho recebido. Será que esses ensinos procedem de Deus, não procedem de Deus? Quais são os efeitos práticos na nossa vida quando nós recebemos esse ensino? Isso é muito importante. E eu quero que você entenda uma coisa que tem a ver com o ensino. E Jesus falou isso lá em João, no capítulo 6, no versículo 63. João 6, 63. Onde ele diz que as palavras que eu vos tenho falado é espírito e é vida. Então, toda palavra verbalizada, ela gera bênção, você sabe disso, ou maldição. Toda palavra verbalizada, ela gera bênção ou maldição. Olha o que João vai dizer a respeito dos ensinos daqueles que pregam que Jesus não vem em carne, que esse é o espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? O espírito do anticristo nada mais é do que o ensino que vai contra ao corpo de Cristo. Então, o ensino que vai contra ao corpo de Cristo é um ensino impregnado desse espírito. Principalmente dizendo que Jesus Cristo não vem em carne. Quais são as consequências de quando uma pessoa recebe um ensino errado? Olha, em 2 Coríntios, no capítulo 11, em diante, vai dizer assim, a partir do versículo 1 em diante. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, se também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Olha, a primeira coisa que acontece quando a pessoa ela recebe o ensino errado, ela perde o seu sentido de discernimento. Ela não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado. E quem não consegue discernir o que é certo e o que é errado, nas escrituras, eu estou falando aqui de questões proféticas, tá, gente? Porque não é porque uma pessoa, ela de repente, ela é pré-tribulacionista, ou ela é milenista, que ela é uma pessoa que não tem uma faculdade espiritual bem abalizada. Você vê aí pessoas que, ao falarem de santidade, aconselhamento pastoral, né, aconselhamento para casais, os caras são 10, eu aprendo muito com eles. Eu estou falando aqui de coisas proféticas, tá? De coisas proféticas. Então, no sentido de coisas proféticas, sim, a gente precisa trabalhar isso muito na igreja. E não é movimento profético, 10 chaves, 7 chaves da vitória, né? Campanha, não é isso não. Estou falando de uma análise bíblica profética, tá? Então, veja bem. A pessoa ela perde os sentidos, ela perde o sentido de discernimento. E olha o que diz o texto. E se afastem, se apartem da simplicidade. Aquilo que é simples, fácil de entender, que está na Bíblia, se torna algo complexo. Então, por exemplo, olha como que você corrompe a simplicidade, se afasta da simplicidade. A Bíblia fala, lá em Apocalipse, no capítulo 20, que aqueles que foram degolados pela besta morreram, né, não aceitaram a marca, esses ressuscitarão. Esta é a primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. Aí Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí João vai dizer, lá em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, que toca o anjo a sua sétima trombeta, e é o tempo de galardoar
os profetas e julgar os mortos, ou seja, vão ressuscitar. Os grandes, pequenos, é o tempo de ressuscitar, tempo de ressurreição, tempo de galardoar, trazer galardão aos profetas. Simplicidade do evangelho. Sétima trombeta, Paulo vai falar de incorruptibilidade na última trombeta. Aí João vai dizer que a ressurreição é a primeira. Aí Paulo vai dizer que os que são de Cristo ressuscitarão primeiro. Simplicidade do evangelho. Mas aí eu me aparto da simplicidade do evangelho, eu vou querer inventar. Não, a sétima trombeta não é a mesma da última. A sétima está aqui. A última trombeta, na realidade, não é a última, é a primeira. E onde está escrito que a primeira ressurreição não é a primeira, é a segunda? Para que fazer isso? Para que misturar as coisas? Então, aonde é a última, não é a última, é a primeira. Onde é a sétima, mas não é a sétima da última. E aonde é a primeira ressurreição, não é a primeira ressurreição, é a última ressurreição? Porque a primeira não é a primeira em qualidade? Ah, peraí, meu irmão. Aí você aparta da simplicidade, que há uma coisa simples, a simplicidade. Ó, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, preste atenção. O ensino, quando você ministra para a pessoa, você está ministrando Espírito. Está pregando um outro Jesus. Não estou dizendo que o pré, o pós, não estou falando isso não. Tá? Estou falando agora uma outra coisa dentro do texto aqui. Não é que quem prega pré está pregando um outro Jesus. Não. Jesus é o mesmo. Estou dizendo que dentro desse texto aqui, Paulo está dizendo, olha, a pessoa está pregando um outro Jesus. E esse outro Jesus que vocês estão recebendo como ensino, vocês estão recebendo também um outro Espírito que lá no início vocês não receberam, porque o ensino é Espírito. Quando a pessoa recebe o ensino, ela está recebendo o Espírito daquele ensino. Aí você vê geralmente pessoas que me desculpa a expressão, mas 90% dos que eu conheci que são calvinistas, a maioria tem o mesmo perfil. Você olha para a cara de um, é um focinho de outro. Não é perfil físico, é perfil de diálogo. É a mesmíssima coisa. Você vai olhar o camarada lá, o Calvino, era um camarada arrogante, um rapaz que apoiava matar as pessoas por causa das ideias dele. Na época medieval também, isso era supernatural lá acontecer. Aí a pessoa que segue Alá tem um perfil de Alá. A pessoa que segue Calvino tem um perfil de Calvino. A pessoa que segue aquela tal religião, até os seus seguidores imitam a voz. Não existe uma multiplicidade de diversidade. Você vê que é tudo cópia é xerox um do outro. Muda uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas é xerox. Você pega o testemunho de Jeová, o cara que é do Ceará, é a mesma coisa que a do Rio Grande do Sul. É o mesmo espírito. Ah, mas a Bíblia não diz que tem que ter tudo em comum. Tem que ter tudo em comum, mas no caráter, não no comportamento. No sentido de que até o vestimento é igual, o jeito de falar é igual, a maneira de falar. Não é assim. Porque Paulo tinha. Olha o que Paulo vai dizer aqui, né? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Se sou rude na palavra, não sou contudo na sabedoria, na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Então mesmo o apóstolo Paulo mesmo reconhece que ele era diferente de outros apóstolos, ele era meio rude, meio grosso na hora de falar pessoalmente. Na carta não, ele diz que na carta ele escreve bem, mas na hora de falar, de se expressar, ele era meio rude, meio grosso, meio ogro. Ele tinha uma maneira assim, meio sem polimento na hora de falar. Será que João era assim? Não creio que João era assim. Será que Jesus era assim? Então você veja que na personalidade, no tocante, a pessoa ser mais alegre, ser mais triste, não sei o que, sei lá, cada um tem o seu jeito.
Agora, essas religiões, quando vão falar algum certo tipo de ensino, você vê que o perfil deles é a mesmíssima coisa. Os caras têm é o mesmo espírito que está ali. O modo de falar, o modo de agir é o mesmo espírito. Aí ele fala assim, ou outro evangelho, voltando para o versículo 4, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Com razão vocês vão sofrer. Vão sofrer de que maneira? Porque vocês vão perder os seus sentidos, vão se apartar da simplicidade, vai partir para a filosofia. Essa filosofia pode gerar uma arrogância. Porque saiu da simplicidade. Se você sai da simplicidade, você agora está à mercê de um mundo onde o que vai fazer valer é um melhor argumento, é a melhor filosofia. Você saiu da simplicidade. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, eles receberam o evangelho, a turma de Gálatas, vieram lá os judeus e quiseram judaizar eles, aí Paulo chama de outro evangelho. Ele vai dizer, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, ou seja, um evangelho que inquieta e transtorna, atrapalha. A gente está ensinando uma coisa e vem uma pessoa e ensina outra. A gente está falando uma coisa e tem pessoas que vai e ouve outra. Isso atrapalha. Atrapalha por quê? Porque a pessoa perde o discernimento. Aqui mesmo no canal a gente vê um ou outro, uma pessoa chega, né? Estava até conversando hoje, né? Hoje, no dia que eu fiz aqui a gravação, estava conversando hoje com o Thiago Tiz, ele falando, poxa, irmão, tem pessoas do meu canal que pedem para eu assistir o vídeo de fulano de tal, de Beltrano, fala que tem ensinos maravilhosos, quando eu vou lá ver é só heresia. Eu fico pensando, o que esse cara está aprendendo, meu irmão? Que está aqui anos e anos e anos e é por quê? Porque fica ouvindo um, fica ouvindo outro, fica ouvindo outro, fica ouvindo... E nem todo mundo ainda está em maturidade suficiente para poder ter estômago para ouvir besteira. Para ouvir outro evangelho. Não tem. A pessoa, eu tenho que provar tudo, eu tenho que provar. Mas se a pessoa não tiver maturidade para fazer isso, ela vai se enrolar. Ela vai se enrolar. Então ela tem que pegar a base do evangelho primeiro. É a base. Ela pegou as coisas mais simples, a base do evangelho, aí depois ela vai procurar ver o que é mais sólido, o que é mais não sei o que. Mas não, mano. Quero pegar o filé mignon. Segura a tua onda. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Existe uma maldição para aquele que fica brincando de ensinar, brincando, né, de que agora eu mudei, agora não é essa aqui, que legal, agora eu ensino isso, agora eu estou ensinando isso aqui, não sei o quê. Não estou dizendo que Deus não pode trazer ajustes e revelações. Tem gente que dá um giro de 360 graus, meu irmão. Era um caminho, sabe? E vira o outro. 100% diferente. Como é que é? Aí, já recebeste um outro, se você recebeu outro evangelho e abraçou outro evangelho, é anátema, é amaldiçoado. E aí esse pessoal, eu fico vendo, tem a mania de ficar pegando texto isolado, cara. É assim, eles pegam um texto isolado e os seus textos não são isolados. Os seus textos são textos corretos, mas como ele não tem resposta para os seus textos, ele chama esse texto isolado. Né? Olha só,
Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que você já recebeu, seja considerado anátema. Anátema. Então a pessoa vem, ela aprendeu o evangelho do reino, ela aprendeu que o reino é sobre a terra, que o reino milenar é literal, ela tem texto para isso. Aí mudou o rumo e ensina dessa forma. E aí o pessoal vai lá e que legal. Olha que interessante aqui em Deuteronômio. De onde Paulo está tirando isso, gente? Ele está tirando aqui de Deuteronômio. No capítulo 4, no versículo 2. Ó, vai dizer assim: não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então a pessoa que não guarda, ela se corrompe. Está aqui. Olha aqui no versículo 15. Ó, guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura. Ou seja, a pessoa que não guarda os mandamentos acrescenta algo dela e diminui algo dela, ela está entrando no caminho da corrupção. O negócio é sério. A gente precisa ter zelo com a palavra. Então eu trouxe uma mensagem aqui que divide em dois momentos. Aquele que ouve, toma cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com o que você ouve. Não se aparta da simplicidade do evangelho. Igual quando a pessoa ela se aparta da simplicidade, ela quer fazer uma volta ao mundo para tentar explicar uma coisa. Eu estava esses dias num debate no próprio YouTube a respeito do sábado. E aí um rapaz foi e tentou me contradizer, dizendo que Inácio de Antioquia, um discípulo de João, o Inácio de Antioquia, depois que ele foi consagrado a bispo, ele se afastou da igreja de Jerusalém e começou a ensinar ensinos heréticos na igreja. E aí ele veio dizer para mim que quem deu o testemunho dele sobre isso é Egésipo, algum nome parecido com esse, né? Egésipo. Gente, todas as vezes que eu vejo acerca de Inácio de Antioquia, é bom testemunho acerca dele. Como que alguém vai falar mal de Inácio? E essa mentira é replicada. Isso por quê? Porque Inácio ele não concordava com que os gentios guardassem o sábado obrigatoriamente. Ele não concordava. E como ele é um camarada que ele aceita essa ideia da guarda do sábado obrigatório para todo gentil, você está condenado, que não sei o quê. E aí eu falei para ele, onde é que está escrito? Me passa a fonte. A fonte que o camarada me passou, que eu tenho plena convicção que ele tirou isso do Google. Ele não pesquisou a fonte. Aquelas montagens de Google, né, que você procura ali, mas você não vê exatamente, você não vê a fonte verdadeira. E aí eu fui lá e pesquisei no livro do camarada que cita ele, que é o livro de Eusébio de Cesareia. Eu falei, é essa fonte aqui? É isso aqui a fonte, isso aqui a fonte. Eu fui lá ver, não falava nada. Absolutamente, muito pelo contrário. Esse camarada, Egésipo, uma coisa assim, depois eu coloco aqui nos comentários, né? Ele diz que nos tempos em que ele estava vivo, ele não conheceu um que pregasse um evangelho herético. E que se alguém ensinava algum ensino herético, esse tal ensinava escondido. Porque no tempo dele, no ano 160, por aí depois de Cristo, ainda os discípulos dos apóstolos ensinavam tudo uma mesma coisa.
que é o que Irineu de Leão fala no seu livro. Como se todos estivessem debaixo da mesma casa, possuíssem um mesmo teto, um só pastor. Mesmo igreja espalhada para o mundo todo, ela ensina, prega da mesma forma, como se fosse uma só voz. Eu mostrei o texto de Eusébio para ele. Sabe qual foi a resposta? Quando ele viu que estava errado, que o que ele acreditou a vida inteira que Inácio era um camarada que era herege, não tem nenhuma fonte que fala isso, não tem nenhuma fonte, eu mostrei isso para ele das próprias palavras do cara que ele disse que mandou pesquisar. Sabe qual foi a resposta? Ah, mas a Torá é eterna. O que é isso? Tá aqui, ó. A mente transtornada. A mente transtornada. O que tem de gente que quando vai entrar num assunto bíblico, ela sai pela tangente, ela dá voltas e voltas e voltas e não entra no mérito do assunto, porque os sentidos estão corrompidos. Se apartou da simplicidade. Eu sei que tem gente que, ainda que pensa diferente, é um bom debatedor, entra no mérito do assunto, mas a 90% esmagadora das pessoas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque elas querem entrar num campo que você precisa ter uma certa maturidade para poder dialogar, mas o camarada não está preparado. Ele não... Ele foi encantado. Ele recebeu um encantamento. Olha o que Paulo fala aqui de Coríntios. Olha, a astúcia enganou e corrompeu os sentidos. Que, às vezes você recebe o ensino, mas você continua na lucidez do evangelho. Você muda, você fala, caramba, realmente eu pensei errado, eu achava que essa ressurreição aqui de Apocalipse 20 era espiritual. Não faz sentido, não é espiritual, é literal. Não corrompe os sentidos. Está ali, mas você está lúcido. Mas existem ensinos que eles te encantam com a astúcia da serpente. E aí a pessoa, ela perde o sentido de tudo. Ela não consegue te responder, mas também não consegue se livrar da heresia que ela acredita. Esse é o problema. Então cuidado com o espírito que você recebe. Se você está percebendo que existem textos ali que você não consegue refutar, que você não consegue, e você insiste no erro, você é um forte candidato a estar dentro desse texto aí, onde diz que você recebeu um outro espírito, corrompeu os seus sentidos, você perdeu a simplicidade, vai sofrer por causa disso. E, por último, e não menos pior, né, é o que está aqui em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18. Para a gente encerrar essa aula, Apocalipse capítulo 22, versículo 18, vai dizer assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Cuidado, irmão. Tenha zelo com a palavra de Deus. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.